Em tempo cristão, a lei de Moisés não pode justificar ou salvar. Por quê? A lei mudou. Primeiramente, devemos entender a época de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. A época dele é a época dos patriarcas, quando o mandamento de Deus é para eles para multiplicar, frutificar e encher a terra. Vamos ler. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Devemos entender que na Bíblia tem época onde não tem muitos habitantes do mundo. Como em tempo de Noé, somente 8 almas permanecem na terra depois do dilúvio. Por isso, Deus abençoou Noé e disse: frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Por isso, nos tempos dos patriarcas, pode tomar mais de uma esposa, né? Para frutificar, multiplicar. Porque se você tem somente uma esposa, naquele tempo que ainda não tem muitos habitantes da terra, vai passar muitos anos, a terra ainda não é populada. Né? Mas, quando chegou, irmão Lucas, o tempo, época cristã, mesmo antes do tempo de cristão, Deus agora proíbe muitas mulheres. Ele proíbe porque tem épocas na Bíblia, Deus tratando os homens, dando mandamento e lei para época definitiva. Como irmão, quando chegou o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, em 7:12 de Hebreus, vamos ler. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Vem o tempo que Deus fez mudança da lei. A lei, em tempo dos patriarcas, tempo dos israelitas, mudaram em tempo cristão. Por isso, mesmo que Abraão tem mais de uma esposa, em tempo do Novo Testamento, a palavra de Deus é 7:2 de Romanos. Vamos ler. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera, se for de outro homem. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Como também, em caso dos maridos ou dos homens, se você vai casar com outra mulher, você será chamado adúltero. 19 de Mateus, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério.
pecado não pode ser imputado a Abraão. Por quê? Naquele tempo não tem proibição de ter mais de uma mulher. Mas em tempo de cristão, vamos ler em 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Seja marido somente de uma só mulher. Mas em tempo atrás, como o que aconteceu a Abraão, Isaac, Jacó, todos eles têm mais de uma. Mas não tem problema, porque não tem proibição ainda. Mas quando a lei, o mandamento é mudou, o sacerdócio mudou, a lei mudou também. A lei em tempo de Moisés não está mais em força em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. 13:39 de Atos, vamos ler. Por meio dele, Por meio de Cristo, né? Irmão Odeu, por favor, continuar. por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em tempo cristão, a lei de Moisés não pode justificar ou salvar. Por quê? A lei mudou. Por isso, irmão Lucas, não tem nenhum problema. Se você vai ler na Bíblia que Abraão teve mais de uma mulher só, ou Isaac, Jacó, etc., etc. Mas em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, é proibido. Não tem problema, porque Deus está tratando as pessoas de acordo com o tempo ou época. Em tempo e época que não tem muito habitantes da terra, a vontade de Deus é multiplicar, frutificar. Por isso não é proibido de tomar mais de uma só mulher. Mas quando chegou o tempo de Cristo, que ainda tem muitos habitantes da terra, nós não devemos questionar Deus, né? Deus está falando para nós. Devemos aceitar, porque Ele sabe o que está acontecendo em todo o mundo. Sim, irmão. Sabe por quê? Porque um colega meu falou que se eu não sendo casado num papel, eu preciso ter, né, o comprovante que eu sou casado num papel, mas eu acredito assim, desde o momento que eu passo a coabitar só com uma mulher, né, é necessário ter esse papel para comprovar que eu sou casado? Irmão Lucas, o papel é para coisas legais, né? Legal. Né? Mas para coisas espiritual, honestidade e fidelidade é mais importante do que papel. 3 de Gálatas, versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta coisa alguma. Ainda que uma aliança seja meramente humana, né? Não tem intervenção nenhuma de qualquer um. A aliança está entre uma mulher, um homem, que eles amam um ao outro e depois vai viver com honestidade e depois fidelidade, né? Isso é aceitado por Deus. Não o papel, porque o papel pode ser queimado ou mesmo que é guardado em uma gabinete. Uma gaveta? Mesmo que é guardado em cofre. Mas se você não é fiel um ao outro, o papel não tem algum valor. O que conta mais é nossa fidelidade um ao outro. Em tempo de Abraão não tem papel. Ainda não tem papel, porque o casamento dele é feito com
amor e fidelidade. Entendi sim, muito obrigado. Quero dizer que estou aprendendo muitas coisas com o senhor, né, irmão Eli Soriano. Muito obrigado por me responder a minha pergunta e a minha dúvida. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Lucas, sua família também.